Ô Mauro, um Flamengo que teve no Bruno Henrique, de novo, o homem de decisão. É um cara que gosta de jogo grande. Né? Eu até falei ontem, Flamengo contrata, mas tirando o Luiz Araújo, quem decide ainda é Bruno Henrique e Arrascaeta. São os dois caras que estão desde 2019 e que estão sendo decisivos de novo na temporada. Principalmente o Arrascaeta. Então, falar desse fator, né, Bruno Henrique e Arrascaeta, Mauro, é que o Bruno Henrique mais uma vez foi decisivo. Um Flamengo que teve um grande primeiro tempo, com intensidade. Agora, preocupa o segundo tempo do Flamengo, Mauro, porque não é a primeira vez. Quase todo jogo do Flamengo é assim. Começa bem, começa intenso, começa deixando o torcedor empolgado e dá aquela brochada no segundo. Olha, eu acho muito curioso isso, porque as pessoas não podem pensar o seguinte: por que há uma diferença tão grande de intensidade e elas não comparam a intensidade que o time do Felipe Luiz tem, no primeiro tempo especialmente, quando tem mais fôlego, né, e está 0-0, o jogo começa 0-0, obviamente, e que nenhum time tem. Na América do Sul, nenhum time faz aquela pressão que o Flamengo faz. E ontem o Internacional, no primeiro tempo, ele teve 27% de posse de bola, mal conseguia passar do meio campo em alguns momentos do jogo. O Flamengo teve total domínio, agora criou poucas oportunidades, muito poucas, em função também de uma boa atuação do Inter. O Internacional se defendeu bem, cedeu poucos espaços, então foi muito volume de jogo com poucas chances. Aí no segundo tempo, é claro, você tem a vantagem, você tem um desgaste daquela intensidade colocada no primeiro tempo. Você vai mudar a postura. E o Inter mudou a postura. Existe um adversário, não joga sozinho. O Inter tem bons jogadores. No segundo tempo, o Inter sai mais para o jogo, consegue ter a posse ali durante no campo de ataque durante os 20 minutos aproximadamente, mas também não criou nada. O Flamengo se defende muito bem. E quando eu falo se defende muito bem, não é a defesa, é o time todo se defende bem. O Flamengo joga num 4-2-3-1 com 3 caras que são atacantes, que fazem a linha à frente dos volantes. Ontem, Plata centralizado, e o Luiz Araújo na direita e o Samuel Lino na esquerda. O Plata se movimenta muito também, ali troca de posição com o Luiz Araújo e o Bruno Henrique de centroavante. Todos voltam a marcar, todos pressionam a saída de bola no primeiro tempo, todos voltam, recompõem. Então o Inter não criou nenhuma chance. O goleiro do Flamengo, o Rossi, não fez nenhuma defesa difícil. O Rocher teve algumas, com o Luiz Araújo no primeiro tempo, um chute quando estava 0-0, a defesa do segundo tempo, a única, né? Também com o Luiz Araújo, um chute que espirrou um pouco o taco, ele não pegou muito bem. E teve o lance do gol. E fora isso também não teve muito trabalho, porque foi um jogo de poucas oportunidades. Eu acho que essa queda ela é natural, diante da intensidade do primeiro tempo, e acho que a mudança de estratégia no segundo tempo é natural também. O que faltou ontem? Faltou o Flamengo ter uma transição mais eficiente, uma transição ofensiva. Porque quando o Inter ocupa o campo de ataque, os espaços que não existiam na primeira etapa eles foram apresentados ali. E o Flamengo não conseguiu encaixar nenhum contragolpe com velocidade e o tempo certo para trocar passes e chegar na área do Internacional. O próprio Felipe Luiz falou isso na coletiva, né? Erros técnicos que comprometeram ali. Eu acho que o segundo tempo que muda é a estratégia. Muda a estratégia que nenhum time no mundo joga intensamente, marcando o adversário no seu próprio campo ali 90 minutos. É impossível. Não há preparo físico que aguente. Então, vai ter uma mudança de comportamento. Mas acontece que a referência é muito alta. Por isso as pessoas estranham no segundo tempo. Então, não acho que o time broxou, morreu, não. O time não teve a mesma intensidade, porque ela é muito forte. Então, acaba caindo. Mas o que acontece? O que aconteceu, aliás? O Flamengo jogou, pressionou, fez o gol, adquiriu a vantagem e no segundo tempo não foi capaz, também não mereceu, não merecia mais do que 1-0. Como o Internacional também não merecia marcar um gol, porque não trabalhou para isso. Foi um jogo de poucas chances, um jogo muito estratégico, um jogo típico de mata-mata importante como a Libertadores. E o placar de 1-0 acho que foi justo, tudo normal, está aberto, o Flamengo tem uma vantagem. Eu acho difícil para o Inter vai ter que fazer uma atuação, talvez a sua melhor atuação no ano para se classificar, porque tem que fazer 2 gols, né? Um gol levaria para os pênaltis, teria a possibilidade também nos pênaltis, mas o Flamengo joga bem fora de casa, mostrou isso contra o Atlético Mineiro numa situação adversa, porque perdeu em casa, né? E então acho que o Inter vai ter que fazer um grande jogo, mas está em aberto. O Flamengo tem aí uma vantagem que eu acho que não é desprezível, não, ela é bem considerável. Ele joga pelo empate, se ele perder ainda tem a chance no pênalti, perder por um gol, né? E é um time, repito, que joga bem fora de casa, não vai jogar fechado, como o Inter jogou no primeiro tempo, não acredito, acho que vai, a não ser que o Inter seja capaz de encurralar o Flamengo.
Acho que a tendência é o Flamengo tentar ter o protagonismo do jogo e vai haver uma disputa, acho, pela posse de bola e para assumir o controle do jogo. O Inter, pela necessidade, jogando em casa, tem que vencer. É diferente do Atlético Mineiro na Copa do Brasil, que estava em vantagem, né? Então entrou se defendendo, só saiu no segundo tempo quando perdia e precisava fazer alguma coisa. Aí o segundo tempo foi um jogo mais equilibrado. Primeiro lá em Minas foi todo do Flamengo. Ali poderia ter feito mais gols. O Pedro perde um gol incrível nos acréscimos que poderia liquidar ali a fatura, até pelo aspecto psicológico, um 2-0 naquele momento. Ontem o jogo não apresentou essas oportunidades, acho que foi um jogo não tão bom assim, do ponto de vista do entretenimento, mas um jogo de duelo tático, de muita marcação, de poucas oportunidades. E o Flamengo é um time que se defende muito bem, um time que tomou 8 gols em 18 rodadas do Campeonato Brasileiro. É difícil fazer gol no Flamengo, tem sido muito difícil, isso é um ponto importante. Outra coisa, o pessoal fala, de novo a bola parada. Porra, isso é bom, o time faz gol de bola parada, porra, é ruim? Isso é ótimo, com zagueiros, com atacantes. Agora, é claro que isso ainda não é o bastante, mas a gente não pode ignorar que o Felipe Luiz, ele não tem o Danilo para revezar com os zagueiros. Ele não tem mais o Gerson, ele não tem mais o Wesley. É claro que o Royal e os outros jogadores que chegaram e tudo mais ainda estão se adaptando. O Carrascal estreou ontem, gente. Entrou no segundo tempo. E participa do início da jogada, da única finalização do segundo tempo que levou perigo, que foi aquela do Luiz Araújo, que o Rocher defendeu. Ele participa do lance, na construção da jogada. Então tem jogador estreando, tem jogador que não entrou em forma, como Samuel Lino, como Saul Niguez, que claramente o Felipe não está colocando porque não o vê ainda preparado, ficou muito tempo sem jogar. O Royal também não jogava há muito tempo, teve lesão, depois ficou em jogos no banco, no Milan, mas não estava entrando em campo, há meses sem jogar, está readquirindo forma. Você perdeu o Gerson e o Wesley, perdeu todo o lado direito. Aí o Flamengo não tem o Pulga, o Flamengo não tem o De La Cruz. Aí tem o Jorginho, mas aí o Alan e o Everton Araújo, né, que são jogadores inferiores àqueles que estão lesionados. Um cenário é aquele cenário... Então o time está sendo reconstruído também. Acontece isso com o Palmeiras também, com várias mudanças, chegadas e partidas, né? O Palmeiras perdeu o Estevão. Então é claro que você vai ter uma transição aí. O Palmeiras está há mais tempo também com jogadores, né, fazendo essa mudança. O Flamengo é mais recente. E é claro que esse time não atingiu ainda o seu melhor. Então, qual a situação do Flamengo? O Flamengo precisa agora se classificar e continuar no processo evolutivo. Melhorar sua produção ofensiva, tem feito poucos gols, foram 12 gols nos 10 últimos jogos. O Flamengo não vence por 2 gols de diferença desde a vitória contra o São Paulo, que foi na volta do Mundial. A gente vai fazer um mês daqui a pouco, né? Agora, esses dias, né? Porque aquele jogo foi logo depois do Mundial, né? Foi logo depois, na volta, né? Ali foi antes da final, né? Foi no sábado, acho que dia 12. Fez um mês, então, que hoje é dia 14, né? Há um mês o Flamengo não vence por mais de um gol de diferença. Então, eu entendo que tudo que está acontecendo é normal, absolutamente normal, num processo de mudança de um time base, com desfalques importantes que fazem muita diferença. O Pedro não está em grande fase, e ontem não teve também a Arrascaeta. Você pegar a base do Felipe Luiz, ele não teve. Do começo, antes do Mundial, ele não tinha ontem. Danilo, que seria uma opção importante, os dois zagueiros estão jogando muitas vezes. Ontem, inclusive, o Léo Ortiz estava errando passo que não erra normalmente, não sei até que ponto o acúmulo de jogos pesa nesse contexto. Ele não tinha Eric Pulga, ele não tinha De La Cruz, ele não tinha Arrascaeta, e ainda foram embora Gerson e Wesley. Então, estou falando de 6 jogadores que eram titulares, ou quase sempre titulares, que não estão mais. Aí chegaram outros, eles estão chegando ainda. Os jogadores estão se adaptando. O próprio Samuel Lino, ontem teve algumas jogadas de chances de contragolpe que ele não acertou, ele não acertou. O Luiz Araújo, o Plata não jogou bem ontem, não fez um jogo à altura dos outros que ele vinha fazendo, como sábado contra o Mirassol, quando ele foi muito bem, ou o jogo em Belo Horizonte, que ele fez um ótimo jogo também, primeiro tempo em especial. Então, são ajustes que vão levar um tempo, isso não é instantâneo. O problema é que o torcedor acha que vai ser tudo instantâneo, que vai jogar 2 tempos iguais, que vai manter e tal. Não acontece isso. E os adversários mudam também no intervalo. Reagem. O Atlético Mineiro mudou o seu comportamento em Belo Horizonte no jogo da Copa do Brasil. O Mirassol, o tempo todo, um time que ataca, que agride. E no primeiro tempo o Flamengo se impôs mais. No segundo, o Mirassol cresceu. E ontem a mesma coisa. O Internacional perdendo, sai para o jogo, mas não criou nada. Nada. Não conseguiu criar nada. O próprio Roger na coletiva falou. Não criaram nenhuma chance de gol, claro. Então acho que tem aí um contexto que tem que ser analisado com muito equilíbrio. E está havendo hoje um negócio maluco na torcida do Flamengo, muito insuflada por parte aí da mídia e de influencers, que acho que se alimentam da crise e que ficam ali numa loucura, gritando, esperneando, aquela coisa histriônica, doentia, que acham que tem que ser 5-0. O pessoal é louco. Aí tem um imaginário popular, achando que o tempo de Jorge Jesus o Flamengo só goleava. O Flamengo ganhou de um gol de diferença do CSA, do Chapecoense, do Botafogo, com um time fraco do Botafogo, gol do Lincoln, empatou com o Goiás. Tudo com o Jorge Jesus, o pessoal tomou de 3-0 do Bahia.
pessoal acha que era um mundo maravilhoso, só golear. Nunca aconteceu isso, nunca aconteceu. Houve momentos espetaculares, contra Corinthians, 4-1, Palmeiras, 2 vitórias de 3, derrubando 2 técnicos, 5-0 no Grêmio. O próprio jogo contra o Inter na Libertadores 2019, o Odair Helma era o técnico do Internacional, são 2 gols do Bruno Henrique, os 2 gols são no final do jogo. O Inter leva o jogo em 0-0 até a parte final. E depois de tomar o segundo gol, o Inter perde uma chance impressionante. A única do jogo que ele criou poderia ser 2-1. Jogo de Porto Alegre, o Flamengo perde gols no começo com o Gabriel, aí faz 1-0 Internacional e fica 1-0, 1-0, 1-0. Se o Inter faz 2-0, leva para os pênaltis, até que sai o gol. Na jogada começa com a Arrascaeta, o Bruno Henrique serve o Gabriel, ele empurra para o gol, empata, o Flamengo se classifica. Não foi fácil, não. Foi ali. E é óbvio que ia ser ali. Gente, estou falando do Internacional, gente. Ontem eu vi gente falando assim, com o Olímpia foi assim também. Não dá para comparar o time que o Olímpia tinha há 2 anos, o time com transferban, lá no Paraguai, com baixo poder de investimento, com o Internacional, que não paga o Thiago Maia, né? Mas contrata. Contratou lá o Alan Rodrigues, do Argentino Júnior, foi titular ontem, o uruguaio, né? E outros jogadores que contratou nas últimas temporadas. Tem 2 atacantes de seleção, atacantes internacionais de Copa do Mundo, Borré e o Ener Valencia, embora ontem tenha jogado o jovem Ricardo Matias, que foi engolido ali pela defesa, mal conseguiu se destacar. Tem vários jogadores estrangeiros, um goleiro de seleção, que era do Nacional de Montevidéu, o Rocher. Está todo mundo lá, um time bom. Tem o Alan Patrick, tem o Bernabé. São bons jogadores. O Inter tem uma boa equipe e pode se classificar. É uma disputa aberta e não tem moleza. O Flamengo tem um time melhor, tem um elenco melhor, tem uma vantagem, acho que tem um passo importante, mas está tudo aberto, tudo dentro daquilo que se imaginava. Pensar qualquer coisa fora disso, acho que é até uma soberba que não cabe num confronto como esse. Como, por exemplo, comparar o Olímpia, que eliminou o Flamengo há 2 anos. O Olímpia, em outros momentos, teve times melhores, o tricampeão da Libertadores, mas nessa era, não. Pega o time para ver. Estava com transferban. Eu fui na sede do Olímpia, fui lá cobrir o jogo, fui até a sede do Olímpia conhecer. Um clube modesto, numa situação financeira muito difícil, e que venceu ali, porque o Flamengo foi um modo banana, uma pipoca tremenda naquela partida. E no jogo do Rio, aí sim, contra aquela frágil equipe paraguaia, que ainda assim muito aguerrida virou o jogo, era para se vencer por mais de 1 gol. Ontem o jogo não apresentou mais do que isso, não. Era jogo para 1-0, foi o placar, foi o retrato da partida. E acho que as pessoas têm que ter um pouco mais de equilíbrio na análise do futebol. Está vendo muito exagero. Não é só no Flamengo, não. Eu tenho visto em outros times isso também. Assim, não aceitam nada que sejam vitórias acachapantes. Por exemplo, no sábado mesmo, estava vendo Bahia e Fluminense. 3-3, o Bahia quase vira o jogo no final. O Jean-Luc ia fazer o gol, aí o Freixas puxou pelo braço, foi expulso, impediu que ele fizesse o gol da vitória. Pô, o time do Bahia errou muito, tomou 3 gols do Fluminense com um time cheio de reservas. Mas o time lutou até o final e eu vi torcedor protestando. Gente, você pode protestar contra a diretoria, achar que falta direito. Tudo bem, direito. Mas achar que os caras não correram, os caras correram, pô. Os caras correram. Até alguém estava comentando comigo, acho que foi o Raí comentando, não foi? Que teve gente lá no Mirassol reclamando quando empatou com o Vitória. Vaiou. Vaiaram porque empatou com o Vitória. Então, não cheguei a falar desse jogo. Atrás do técnico, aí o técnico foi para a coletiva e falou, bom, vocês acham que é o quê? Vocês acham que isso aqui é o Flamengo, Palmeiras? Então não é. Então vocês acham que... Campanha espetacular, empata um jogo. E se você pegar o Vitória e o Mirassol, o Vitória é um time vice-campeão brasileiro, com muito mais história, tradição. Então as pessoas perdem a referência, acham que, sabe, isso está muito esquisito. Eu acho que são algumas questões até, sei lá, extra-futebol, que o cara, sabe, ele vai desabafar no futebol, porque tá demais isso aí. Então, acho que o jogo de ontem foi tudo normal, a partida foi razoável, boa, mas nada espetacular, muito tático, muito... E o jogo de volta acho que vai ser bem diferente, porque há um cenário em que uma das equipes precisa buscar resultado, isso geralmente abre mais o jogo, né? E aí acaba sendo uma partida, acho que mais disputada, mais elétrica, com mais chances de gol, acho que vai ser assim. E tem um jogo no meio do caminho aí pelo Campeonato Brasileiro, né? No domingo também em Porto Alegre. Eu vou até passar pro Vamp, pro Piperno, eu só discordo do Mauro da normalidade de cair tanto o rendimento no segundo tempo. Isso eu discordo um pouco, porque eu acho que isso acontece muito nesse Flamengo. Eu acho que não pode acontecer em tantos jogos seguidos do Flamengo perder a intensidade do jeito que perde no segundo tempo. Porque um dia pode precisar muito dessa intensidade. Se o Internacional sair na frente, por exemplo, no primeiro tempo, no jogo de volta, é meio que uma unanimidade depois desse Mundial, o quanto o Flamengo cai de rendimento no segundo tempo. E aí, eu entendo quando o Mauro fala, dizem que do Jorge Jesus só era goleada. Agora, no time do Jorge Jesus, eu não vi essa queda de intensidade tão grande no segundo tempo.
Era um Flamengo que ganhava e continuava propondo o jogo. E até esse argumento do Felipe Luiz, talvez pelo resultado. Mas se ele diz que o Flamengo tem um estilo de jogo, se ele falou isso desde que ele chegou, eu não acho que o Flamengo pode mudar tanto o estilo de jogo no segundo tempo porque está ganhando de 1-0. Nisso é o único ponto que eu discordo mesmo do Mauro, porque eu acho que tem caído muito o rendimento. Sei a intensidade, mas o time que é intenso, tem muito time no mundo que é intenso e que é intenso o jogo inteiro. A gente viu o Paris Saint-Germain da Champions League do ano passado, para ficar no Brasil, o Flamengo do Jorge Jesus. Se é para propor um jogo intenso, para mim, tem que pelo menos ter uma certa intensidade no segundo tempo. Não como no primeiro, talvez, mas o Flamengo não criou nada no segundo. O Flamengo não fez nada. O Flamengo, no segundo tempo, ele abdicou de jogar futebol, velho Vamp. Essa é a minha opinião. Eu acho que pode cair um pouquinho, pode, mas não como tem caído, porque pode custar caro. Um dia, essa queda de intensidade no segundo tempo. Ou então, massacre no primeiro, construa um resultado lá de 2-3-0 e aí tudo bem. Aí tem argumento para você não jogar no segundo, como aconteceu ontem em alguns jogos recentes, Vamp. Boa tarde, Tico, Mauro, Fábio Pena, boa tarde a todos. É um duelo de 180 minutos, cara, não é assim, porque às vezes você ataca também e do outro lado também tem defensores bons, por exemplo, o Vitão é um bom zagueiro, lá tem um goleiro, o Rocher, que é titular da seleção uruguaia, provavelmente vai estar na Copa do Mundo aí, né? Jogadores importantes também que tem sonhos, jogadores ali, o Alan Patrick, tudo. O Flamengo, no primeiro tempo, de fato, 73% de posse de bola, o Inter não deu um chute no gol, se defendeu, só se defendendo, todo mundo atrás da linha da bola, e foi uma posse de bola no campo, porque normalmente tem posse de bola que você fica tocando um zagueiro pro outro no seu campo. A posse de bola do Flamengo ontem foi no campo do Internacional, né? Os zagueiros pressionando tudo. E às vezes parece que é muito fácil. Às vezes você bota 11 caras treinados, que não são jogadores trouxa, atrás da linha da bola, né? O Flamengo parecia até, quando fez o primeiro, parecia que ia fazer o segundo, estava mais próximo do segundo, até que vem o intervalo. E lá tem um treinador competente, tem jogadores inteligentes ali, em nível de seleção, tudo. Os caras corrigiu o erro. E não dá pra você oprimir o adversário em 90 minutos, pô. Em cima, ao desgaste da partida, às substituições. Os atletas que entram, às vezes, não entram na mesma pegada. E entra mais descansado, mas não na mesma pegada de quem estava jogando. Acho uma vantagem muito, mas muito boa, porque é um Flamengo que tem um elenco muito forte. E olha as mudanças. Ontem o Internacional, você vai dizer assim, o Internacional não tem opções. Tem o Vitinho, que outro dia estava no Red Bull Bragantino, né? Aquele Vitinho que entrou, né? Aí você tinha o Borré e o próprio Hernan Valencia. Porque olha só, 2 jogadores aí, o Hernan Valencia e o Borré, eles dois pagam metade de folha de pagamento, tipo do Mirassol, do Ceará, do Vitória. 2 jogadores caros de Copa do Mundo. O Hernan Valencia, na última Copa, chegou até a figurar entre os artilheiros. 5 gols. De Copa do Mundo, né? Então, quer dizer, digo assim, mas teve a supremacia sim. Eu vendo o jogo, eu digo, o Flamengo está mais próximo de fazer o segundo do que o Internacional de empatar. Teve a chance com o Luiz Araújo no segundo tempo de poder fazer o 2-0. Mas é um duelo de 180. É ruim você para Porto Alegre, com o time que você tem, com as opções que você tem, com a vantagem de 1-0. É aquilo que eu estava falando pro Mauro, a gente estava conversando ontem. Às vezes a competência, por exemplo, a competência do Fortaleza de, na temporada de 2024, ter jogado aquela bola toda. É um clube que veio lá da terceira, segunda, primeira divisão. Hoje está refletindo, o torcedor está maluco. Eu estava vendo o torcedor do Fortaleza, vai ao Fortaleza, no empate com o Vélez, com o campeão argentino, porque está na Libertadores. Então era melhor você ser incompetente. Quando você é competente, você está sendo vaiado e criticado. Fala assim, o Fortaleza então tinha que continuar ali, brigando para não cair e tal. Ia começar um ano tenso. Agora o time está tudo bem na zona de rebaixamento. Mas olha os últimos anos do Fortaleza. Fortaleza joga Libertadores, onde Corinthians não joga, Grêmio não joga, Vasco não joga. O Fluminense já foi campeão, mas não jogou. E o Fortaleza está sendo pago pela competência lá de ter feito uma temporada muito boa e o torcedor está vaiando. Aí parece que fica feliz se voltar
a frequentar a zona de rebaixamento que nem está agora, não classificar para Libertadores. Aí tem mais emoção. Eu acho que é uma vantagem muito grande para o Flamengo mesmo, pela qualidade do seu plantel tudo. O Inter tem chance, vai querer fazer um jogo diferente diante da sua torcida, né? Mas os 73% de posse de bola, não foi aquela posse de bola, mano, que ficou um zagueiro tocando pro outro. Foi dentro do campo do Internacional. Então, pô, eu analisando ontem, digo, tá muito mais próximo de fazer o segundo. E gol de bola parada vale. O Muricy Ramalho foi tricampeão brasileiro com bola parada. Tinha aquele time do São Paulo que ganhou 3 brasileiros seguidos, que é o único time que ganhou 3 seguidos na história de brasileiro. Pode ver ali, ó, 70%, 60% de gol de bola parada. Jorge Wagner. Metia lá os zagueirão lá, Fabão, aquele Alex, tudo pirulito. Miranda, todo mundo de 1,90 m pra cima. E ganhou. Bola parada vale, sim. Eu acho até que muitos times não trabalham assim. A bola parada faz a diferença. Tem homens altos lá. E o Bruno Henrique, todo mundo sabe a impulsão que o Bruno Henrique tem. Muito bem de cabeça. Normalmente os jogadores da estatura do Bruno Henrique, que é veloz, tem uma impulsão muito boa. Talvez ele seja o jogador brasileiro, o atacante que tem a maior impulsão hoje no futebol brasileiro. Eu acho que até mais do que o Verratti. O Verratti pode ter mais tempo de bola, mas impulsão... Posicionamento. Ele tem mais.